Fala, Boa Ricardo. noite, Boa noite. tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo, meu amigo. Que Bom bom, que conversar com você bom. aqui. Uma satisfação estar com você aqui, receber esse seu convite, tá? Excelente, satisfação é nossa. Manuel, é o seguinte, nosso público aí, nossa audiência, basicamente são engenheiros e arquitetos. O público que me segue é basicamente formado por engenheiros e arquitetos, engenheiros que já têm escritório, engenheiros de obra, engenheiros de projeto, arquitetos que têm escritório, que montaram há pouco tempo. Temos arquitetos e engenheiros recém-formados também. Então, eu vou pedir primeiro uma apresentação sua breve para a gente seguir com o tema que nós acordamos aqui. Perfeito. Costumo me apresentar que eu sou o pai da Marina, né? Uma princesa de 5 anos. Eu sou consultor também e gestor de projetos. Tenho uma empresa de consultoria, MPR, Gestão de Projetos e Inovação. Eu tenho pós em Planejamento e Controle de Obras e Gestão Empresarial também, fora pós em TI também. E algumas certificações internacionais, como o PMP, Prince 2 Agile, que é da Axelos, é um instituto britânico, e MOR também, que é de gestão de riscos, e dentre outras. E atuo há mais de 10 anos no ramo de planejamento e gestão de projetos, em algumas obras, né? Trabalhei em grandes empresas, como Queiroz Gavão, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Carioca, dentre outras, algumas obras, grandes obras, e também faço consultoria na parte de TI, né, de gestão ágil para empresas também, tanto de produtos como software, engenharia, a parte mais de escritório, né, é mais difícil você implantar uma gestão ágil na obra em si, né, depois que você planeja, mas no escritório a gente consegue implantar bem, tá? Perfeito. Bom, Manuel, meu trabalho aqui é o seguinte, eu não sou especialista em gestão ágil, eu sou entusiasta, há cerca de uns 5 anos eu já utilizo e percebi assim, sou amador no assunto, mas o pouco que eu consegui desenrolar dentro do escritório, eu já digo assim que eu não imagino como que ele funcionava antes e sem esse tipo de metodologia. E eu tenho visto depoimentos de amigos meus recentes agora que eu tenho há 4 dias eu estava conversando com um colega que ele faz a gestão de 80 pessoas, então as 80 pessoas estão em casa agora, e ele fala, Ricardo, e tem pouco tempo que ele começou a praticar, né? Ele, no caso, ele usa uma ferramenta, o Trello, que a gente vai falar um pouco sobre isso, e ele fala assim, eu não imagino, eu não visualizo mais uma gestão sem um tipo de metodologia dessa. Então, a percepção que a gente tem é essa. E é isso que eu quero trazer aqui. Eu vou ficar como leigo no assunto, só lhe provocando, né? Para poder você extrair o máximo da sua experiência, que eu sei que você tem muita experiência nessa área, para poder contribuir com todos nós aqui. Perfeito, perfeito. Então vamos começar o seguinte, que papo é, o que é ágil? Que assunto é esse aí que a gente fala assim, à primeira vista você fala metodologia ágil, dá a ideia de uma coisa veloz, não é? Então vamos desmistificar um pouquinho isso aí que a gente comentou e para a gente seguir. Excelente, excelente pergunta, Ricardo. E muitas pessoas confundem, né, esse conceito. Agilidade não tem nada a ver do que você ser veloz, tá? Agilidade tem mais a ver de você responder a mudanças, tá? Você se adaptar rápido a mudanças, tá? Você conseguir transformar coisas complexas em coisas mais simples, tá? Ter o foco no cliente, certo? Você está quebrando, né, o que você vai entregar, o seu produto, que for em partes menores, e está tendo sempre esse contato com o seu cliente, esse retorno com o seu cliente, tá? Eu costumo dar um exemplo, né, a gente sabe que tem trem-bala é extremamente veloz, tá? Ele anda a 300 km por hora, mas ele não consegue mudar de direção, é aquilo ali, né? Já um guepardo, ele é veloz, mas ele consegue se adaptar às mudanças, a depender da presa, né? Ele consegue se adaptar. Isso é a gente ter esse pensamento mais de adaptação, tá? À mudança. Isso é muito mais, o ágil tem muito mais a Uhum. ver com isso, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, o que é agilidade. Eu coloquei que ela surgiu na indústria de software. A indústria de software fez uma adaptação do que ela copiava da engenharia. E o que você colocou assim, o
cliente ele participa mais, porque a gente quebra as etapas da entrega de um projeto e faz com que o cliente participe mais dessas etapas. Ao invés de eu entregar aquele produto final para ele utilizar, que eu gastei um tempo maior e eu posso ter tomado um direcionamento diferente e ele pega aquele produto lá no final, depois dessa energia toda que eu gastei e fala, não, não é bem isso que eu quero. Então eu já desperdicei muita energia. O que é que a gente faz? A metodologia prevê que a gente quebre isso em fatias menores para poder... E o cliente participe nessas fatias, para a gente acompanhar se estamos na direção certa. Né? Exato. Tem até, se vocês tiverem curiosidade depois de pesquisar, o Manifesto Ágil para Desenvolvimento de Software. Tá? Ele foi criado por os signatários, né, desenvolvedores, eles se juntaram, tá? E cada um levantou os seus problemas e tentaram ver, né? Ali não é que você deve seguir, mas ali é um manifesto do desenvolvimento para você tentar resolver esses problemas, tá? E tem criador de metodologia XP, de Scrum, vários deles estavam nessa reunião, tá? E saiu com esse manifesto. Eles têm alguns princípios, alguns valores, esse manifesto é interessante, você focar no cliente, produto funcionando mais, colaboração do cliente, é bem interessante depois. Pessoal, eu sugiro que vocês anotem aí, esteja com um caderninho ou então um bloco de notas do próprio celular, porque a gente vai falar de algumas ferramentas e algumas dicas aí, né? Então é bom a gente dar uma anotada. Eu coloquei aqui... Inclusive, Ricardo, eu fazer no final a gente vai fazer uma dinâmicazinha com o pessoal, é importante que eles estejam com caneta e papel, tá? Tá, então já vamos deixar preparado isso aí, já podem preparar. O pessoal está entrando ainda. Bom, então é o seguinte, vamos tentar explicar, eu sei que a gente não tem todas as ferramentas gráficas aqui, né? A gente não tem todos os recursos disponíveis aqui na live no Instagram, vamos tentar, através de conversa, ser prático e direto ao assunto, por que eu tenho que aprender, por exemplo, eu já sou um depoimento, eu falo, eu não visualizo mais eu fazer gestão de mais de um projeto, vários projetos, sem estar com uma metodologia desse tipo, né? Então, partindo do que a gente já conversou, o que é que nós já falamos? Metodologia ágil, ela prevê uma quebra, né, de entregas, ou seja, se eu estiver comentando errado, você me corrige, tá bom, Manuel? Perfeito. Se eu vou fazer um projeto e eu falo para o cliente que eu vou entregar daqui a um mês, e eu demoro um mês para entregar aquele projeto de uma casa para o cliente, agora mais não, eu vou falar o seguinte, nós fatiamos essas entregas, nós enviamos um preliminar e já participamos com o cliente. Ele não vai receber aquele produto final acabado e que você entende que foi a expectativa que foi gerada para ele. Que isso, inclusive, Manuel, é um controle maior das expectativas do cliente. A gente evita uma frustração. Perfeitamente. Concorda? E é importante você ter esse foco e você ter até essa empatia com os seus clientes, você conseguir traduzir o que ele quer, né? E geralmente a gente nunca consegue saber tudo que o cliente quer no início, tá? Você tem que ir fazendo, você tá mostrando para o cliente, você trazer esse cliente junto de você, tá? Você tá coletando esse feedback dele, beleza, é isso que eu tô gostando, é nesse caminho que você vai fazer. Você quebrar, você tem um projeto de uma casa aqui, você vai fazendo aos poucos, ele já vai mostrando, já vai validando. Isso, inclusive, até funciona para medição, tá? Vamos quebrar aqui e aos poucos, estando pronto, já... E o que a gente prega muito no ágil é a gente focar na qualidade, tá, Ricardo? A gente tá entregando e a gente não tá depois tendo que voltar para estar refazendo, não. Pronto, é pronto. A gente definiu que pronto é aquilo ali, a gente definir para um projeto passar para a próxima etapa. E o importante, você tem um escritório de projeto, você tem um escritório de engenharia, antes de tudo, antes de pensar em metodologia, de pensar qualquer coisa de você aplicar, é você entender qual é a sua cadeia de valor, tá? Qual é a cadeia de valor do meu escritório? Quais são as atividades que eu faço? Desde quando chega a demanda do meu cliente, até eu entregar a ele o produto que ele pediu, quais são as etapas que passam, entendeu? Chegou uma demanda aqui para o meu escritório, vai passar na parte de análise, vai passar na parte de levantamento, cadastral, tá. Você mapear essas etapas. E você tá medindo e tá vendo se tem etapas ali que não está gerando valor para o cliente, que é desnecessário, entendeu? Antes de tudo, é importante você mapear essa sua cadeia de valor que a gente chama, para a gente estar sempre buscando melhorar, sempre, para passar do levantamento cadastral para outra etapa.
o que é que eu preciso estar pronto aqui, entendeu? Você fazer um checklist e algo, deixar essa política explícita para todos, e todos do seu escritório estão sabendo o que é que ele tem que fazer ali, naquele levantamento. Que quando ele passar para a próxima etapa, ele não vai ter que voltar lá, teve um erro nisso aqui, não. Se ele já seguiu todos os passos, tudo que precisa fazer naquela etapa, ele já vai para a próxima, já vai conseguir prosseguir com o trabalho dele, consequentemente você vai conseguir reduzir todo esse desperdício de tempo. Tá? Que é o grande problema do escritório. O grande vilão do escritório chama-se retrabalho, né? Perfeito. Você faz aquela programação e essas metodologias ágeis, eles prezam muito pela transparência, pela inspeção, pela adaptação. Tá todo mundo sabendo o que é que tem que fazer, todo mundo a par. Você define um objetivo, tá? Daquele projeto, e todos estão sabendo o que tem que fazer, tá? Outra coisa importante é você estar fazendo uma coisa por vez. Não adianta a gente estar colocando lá, quando a gente está executando, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que estudos comprovam que você mudando muito de atividades, você está fazendo uma coisa, mudou para outra, você perde de 8 a 15 minutos para você voltar àquele estado de concentração no que você estava fazendo. Aquele tá? foco. Uhum. Isso você perde muita produtividade. Isso a pessoa. Imagine o seu time, né, no dia. Ô Manuel, então eu entendo o seguinte, quando você decide aplicar uma metodologia ágil no seu escritório, o cliente ele tem que saber disso. Ele tem que saber como você trabalha. Né? Não é mais aquele negócio, eu vou lhe entregar um projeto, só isso não. Olha, é o seguinte, nós trabalhamos com metodologia ágil, ela funciona dessa forma. Você vai receber incrementos do seu projeto. Você vai ser um coautor do seu projeto, mais ainda do que você ficar aquela coisa separada, de eu entregar e me dar para cá. Né? Ele já começa a trabalhar com o cliente em etapas bem antecipadas. Uma coisa interessante que eu coloquei aqui, então eu escrevi trabalhar de forma colaborativa e adaptativa ao cliente. É uma via dupla, rápida de informações. Então, quer dizer, o cliente ele começa rapidamente a interagir com você nesse tipo de processo, né? Perfeito. E no começo é até meio complicado você conseguir explicar para o cliente, eu só vou entregar daqui a uma semana alguma coisa. Não, mas isso não é... Você tem que trazer esse cliente para você. Não necessariamente você tem que entregar só no final que você desenvolver 10 incrementos, você vai entregar, não. O cliente pode estar com você aqui, pode estar verificando, você pode estar trocando essas experiências, esse feedback com o seu cliente, tá? Você tem que trazer o cliente para o centro, sempre. Né? Eu costumo dizer que o cliente é o único que pode demitir até o dono da empresa, tá? Basta ele mudar, comprar em outra e fazer projetos com outras pessoas, tá? Exatamente. Eu coloco um pouco, eu dou exemplo da indústria de games que mudou muito isso. A percepção, o que a indústria de games hoje faz? Antigamente, o cara, ela passava 2 anos para fazer um jogo. Isso é totalmente adaptado à nossa realidade. Estou dando um exemplo que é adaptado à nossa realidade. A indústria passava 2 anos para entregar um jogo. Como é que ela funciona hoje? Não tem mais tempo para isso. Então, ela finaliza o jogo em 6 meses, já envia para o cliente, que somos nós, e os clientes começam a relatar os bugs que tem no jogo. Fala, tá errado, isso aqui não está funcionando, está dando problema em tal lugar. E ela relata, ela puxa todos esses relatórios dos clientes, corrige, quer dizer que são várias pessoas relatando os problemas, elas corrigem esses problemas, vamos dizer que demore mais um mês para corrigir. Então, com 7 meses, aí daqui a um mês ela lança um patch de atualização. O que ela está fazendo com isso? Ela está fazendo com que eu não preciso ter uma equipe grande para trabalhar, ela coloca o cliente para trabalhar para ela. Isso é uma abordagem diferente. Ela tem milhares de clientes que estão trabalhando para ela, que estão identificando os problemas do jogo. Agora, com o advento da internet, você envia a atualização e aquilo é corrigido. Com 1 semana, 2 de trabalho. A gente tem que ter só um cuidado da gente não lançar algum produto com defeito, alguma coisa assim, para a gente precisa entregar com qualidade, tá? Entregar aquilo com qualidade e o que a gente vê em alguns aplicativos, que a gente entregar, a gente coleta aquele feedback do cliente para a gente buscar melhorar, tá? Ou não, essa questão de buscar defeito, a gente tem que buscar sempre entregar com qualidade, tá? Sem defeitos o cliente, tá? Porque o cliente, se receber alguma coisa,
vê hoje no mundo da engenharia e arquitetura, né, o BIM veio muito para resolver isso. A gente antigamente tinha muito problema de compatibilização. Principalmente obras que eu trabalhei, obras grandes, de milhões, como a gente tinha medições, o pessoal tacava o pau aqui na concretagem. Depois, quando ia ver, para medir, depois via que ia passar É, um eletroduto ali no meio. Aí aí você ia ter retrabalho. que retrabalhar, né? Entendeu? A gente tem que ter só esse cuidado, a gente tem que focar sempre na qualidade, tá? O que a gente fizer, a gente entregar com qualidade para o nosso cliente, tá? Ô, Manuel, como que eu coloquei aqui, como que a gente, qual que é a vantagem para quem está ouvindo a gente aí, que nunca ouviu falar em ágil, que tem um escritório de arquitetura e engenharia, qual que é a vantagem que você venderia agora para dizer o seguinte, olha, você tem que, para a gente fazer esse chamado, assim, qual que é a vantagem que você vê de um escritório desse utilizar a metodologia ágil? A vantagem que eu vejo é a produtividade, você vai aumentar bastante a produtividade, tá? Você vai conseguir trazer essa transparência para o seu time, tá? Seu time vai estar mais engajado com aquele objetivo. Você vai conseguir trazer o cliente também para perto de você, tá? Vai ser mais um ganho. E é basicamente isso. Vou dar um exemplo aqui, tá? Já vou passar aqui para algumas práticas que a gente vai utilizar para você vai conseguir enxergar, né? O que é que a gente faz, né, quando a gente está utilizando alguma metodologia ágil? A gente traz até, não só ágil, mas alguns princípios de GTD, tudo. Você pega todas as demandas que você tem, tá? Você coloca lá, digamos, no primeiro quadro, tudo que você tem para fazer no seu escritório. E você com sua equipe, priorizar aquelas demandas, tá? Sempre você está priorizado. Digamos que você está usando um quadro no Trello aqui. O Trello é um aplicativo, tá, que a gente usa para gestão de demandas, tá? Não é uma gestão, não é uma metodologia ágil, Trello, nada. É apenas algo, Uma um ferramenta, aplicativo, né? uma ferramenta que deixa visual o que você tem que fazer, tá? E digamos que bota no primeiro quadro, a gente costuma chamar backlog, mas pode ser tudo que você tem a fazer, tá? O primeiro quadro. Você Tudo que tá tem lá, a fazer do escritório está ali no primeiro quadro. Então, chegou demanda, você vai colocando lá. qualquer demanda que chegar, você coloca no quadro ali, Perfeito. muitos chamam de backlog, né? Aquele Exato. primeiro quadro, na esquerda Exato. ali, quadro grande com todas as demandas, de A todos os partir projetos, por daí, exemplo. a partir daí você cria mais uma etapa, né? Aí você vai mapear, né? Quando você entra, né? Quando você se compromete com o seu cliente, né? A partir dali, ó, você se comprometeu, tá ali, mas você não se comprometeu ainda, tá no backlog. Mas a partir do momento que você se compromete com o cliente, beleza, vou começar seu projeto e tal. Aí a partir dali você começa a contar que já está em andamento aquele projeto, tá? E ele vai passar pelas etapas todas. E sempre, a gente busca trabalhar com equipes multifuncionais. O que seria equipes multifuncionais, tá? Não que todo mundo precisa saber tudo, mas que na sua equipe as pessoas consigam desenvolver todas as competências e disciplinas necessárias para finalizar aquele projeto, tá? Nem que seja parceiro, mas tem que estar todo mundo visível para todo mundo isso, tá? É importante. Manuel, só vou dar uma rapidinho. O Larry aí perguntou: metodologia ágil e Scrum são as mesmas metodologias? Isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente, Larry, não é isso? Isso. Quando eu vou falar aqui Scrum, de framework. Scrum é uma metodologia, depois a gente vai falar aqui. Depois eu Para a vou gente não explicar para perder a vocês, sequência, só para para não não perder. esquecer. Só para dizer que a gente está com tudo isso programado para falar. Isso. Vamos Aí a lá, gente pode seguir. voltando aqui, Ricardo, você se comprometeu com aquela atividade, você está fazendo e você está medindo. E você quebrar, sempre você deixar, quando você se comprometeu, sempre está priorizado aqui, tá? No quadro vai estar priorizado as tarefas. Sempre de cima para baixo, o que tem que fazer na sequência, tá? Você terminou uma atividade, sempre fazer uma atividade por vez. Isso que a gente fala, sempre fazer uma atividade por vez. Não adianta você pegar duas, três atividades, você não vai conseguir fazer duas ao mesmo tempo. Você passou ela, digamos que você passou do levantamento cadastral, vai passar para a próxima etapa. Você faz o levantamento, você já pega outra atividade, tá? Aqui que tem que fazer e já faz seu trabalho. E por aí vai. Outra como até o Antônio está falando aí, né? Você começa a terminar, né? Para de começar e começa a terminar, né? Você utilizando isso, a gente algumas práticas, tá? Que a gente junta de vários frameworks, várias metodologias, enfim. Isso para você conseguir aumentar a sua produtividade. E outra indicação que a gente faz é que você tem uma reunião com o seu time diariamente, tá? Diariamente você junta a sua equipe e
é importante que você faça num horário definido diariamente. A pessoa às vezes não pode estar viajando, mas quem tiver vai ter que estar ali naquele horário. Uma reunião rápida, até 15 minutos, o que vocês vão fazer no dia é bacana. E se você estiver utilizando, geralmente é bom a gente fazer essa reunião olhando para o nosso quadro, tá, Ricardo? Você pega o Trello aqui e nessa Uhum. reunião, em vez de você estar perguntando às pessoas o que cada um está fazendo, fica aquele negócio de comando e controle chato, não. Você vai perguntar para as atividades, tá? Digamos que você tem uma atividade lá no final já, e sempre nessa reunião, você vindo da direita para a esquerda, que é já do que está mais perto de estar concluído para o início, tá? E perguntando na atividade o que falta para aquela atividade estar concluída. E quem estiver executando aquela atividade vai falar o que ela precisa, para concluir. Ah, isso aqui eu estou precisando, estou dependendo de informação de uma pessoa para eu terminar minha tarefa, ou preciso que uma pessoa valide esse projeto aqui. Isso aí, todo mundo vai estar ciente nessa reunião como está o andamento de cada atividade, tá? Porque geralmente, tendo o Scrum, você pergunta o que você fez ontem, o que vai fazer hoje. Eu gosto mais da gente perguntar aqui para a atividade. Você vê na atividade, todo mundo está aqui na reunião e vendo as atividades da direita para a esquerda, tá? Do que está mais perto de concluir, tá? Perfeito. Manoel, eu tô olhando para baixo aqui que eu tô procurando um Trello que já vou mostrar, tá? Mas a Certo. gente pode seguir. É só porque eu tô procurando aqui para mostrar um quadro do Trello para identificar visualmente o que a gente está conversando. Mas pode Outra, seguir. outra reunião que eu acho primordial, tá? É uma reunião de alinhamento com sua equipe a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, que a gente chama uma reunião de retrospectiva, tá? Para você alinhar os seus trabalhos, o que está indo bem na empresa, o que tem de melhorar e sair dessa reunião com ações, tá? Com ações de fato para você estar melhorando o seu trabalho, tá? Sempre buscando esse Kaizen, né? Essa melhoria contínua que a gente chama. Tá? Isso é primordial. Você sair de uma reunião sem ação não serviu de nada a reunião. Você Não tem que, existe. tem que entrar todo mundo com um caderno, sair com ações e datas. Se você não saiu com ações e datas, a sua reunião não serviu para nada. E responsável por essas ações, né? E quem são os responsáveis por essas ações, né? Outra coisa importante até que está até mudando muito, eu acho que muitas empresas, tanto os escritórios também, a partir desse momento que a gente está vendo essa crise, está vendo como é trabalhar remoto. Muitas empresas não vai voltar a trabalhar presencial, não, vai continuar remoto. Você reduz Sim. muito, muito custo, muita coisa, e a pessoa está vendo que está conseguindo. Você está conseguindo ter reuniões com seus clientes, você está conseguindo. É mais difícil uma obra, você está executando lá, né? Mas escritório em si, de projetos, muitas pessoas vão estar fazendo em casa. Agora, por outro lado, você precisa mudar também sua maneira, tá? Porque geralmente a gente tem aquelas pessoas que gostam de inventar desculpa, gosta de ir. Não, você para trabalhar remoto, você tem que ser disciplinado. Você tem que estar aqui se comprometer. Outra coisa, você tem que alinhar com sua família, com seus filhos. Aquele momento que você está ali, você definir um local, aqui no meu escritório, quando eu fechar a porta, acabou. Ninguém me interrompe. Eu estou trabalhando aqui. Tá? Manuel, Você tem que mudar isso também para você sim, conseguir também ser mais produtivo, tá, Ricardo? claro. Eu acho interessante essa metodologia porque é o seguinte, a própria metodologia, ela deixa mais expositiva, porventura, por exemplo, alguém que esteja atrapalhando o processo, entendeu? Queria que você falasse um Perfeitamente. pouquinho disso. Ela é muito visual, então, como todos estão naquele quadro, mesmo que trabalhando remotamente, é o que a gente chama de equipe autogerenciável. Isso ajuda no autogerenciamento da equipe. Todo mundo está se vendo ali no quadro. Então, você tem que caminhar com aquelas ações que estão da esquerda para a direita. E você tem os quadros e os cartões, quem são os responsáveis e quem está participando daquele cartão. Se a coisa não está andando, fica muito visível até o colega ou colaborador que está atrapalhando o processo. É Então, é por isso que... interessante. Desculpa te interromper, conclua, Pode Ricardo. falar, claro. É interessante quando a gente implementa, né, nas empresas. Tem gente que é contra, tem gente que não gosta, né, que está vendo visível ali, não gosta daquela transparência. Geralmente é quem não entrega, né? Quem não dá resultado geralmente não gosta. Já Fica fica muito visível. Então, resistente. a figura do chefe, ela começa do chefe mesmo, começa a perder muito sentido. Quando você tem uma equipe trabalhando no modus autogerenciável, que esse modo visual, inclusive, que a metodologia ágil propõe,
um cuida do outro. Então, ó, eu preciso que você me ajude nisso aí, porque eu preciso cumprir com essas atividades que você mesmo está vendo aí, né? Inclusive, o próprio time, a própria equipe remove quem não está mostrando serviço, tá? E é interessante, no começo, quando a gente implementa, tem até uma queda de produtividade, né? Isso é normal para a formação de equipes de alto desempenho, né? Que tem a fase do conflito, que é quando você cai, né? Tem aquela parte de conflito do pessoal, a transparência realmente dá isso, dá um conflito no começo, até você voltar àquela formação e você conseguir decolar, né? É interessante. Às vezes Então, a gente implementa, o pessoal, o pessoal está brigando, o pessoal está aqui, a produtividade caiu, mas isso é normal, é uma etapa de formação de equipes, tá? deixa eu tentar mostrar aqui um exemplo. Ó, pessoal, isso aqui é o seguinte, eu tô com um tablet aqui, tá? Então, o cartão que ele falou, eu coloquei um quadrozinho simples aqui, tá, Manuel? Tô Perfeito. dando um exemplo aqui o seguinte, você vai colocar aqui do seu lado esquerdo, aqui eu escrevi como pendências, nesse caso desse quadro aqui. Imagine que tivessem 15 aí. Então eu tenho aqui, quem é o responsável por essa pendência? Então aparece até o rosto do cidadão ali, do coleguinha. Então eu vou querer que agora, vamos dizer, essa atividade aqui, o Henrique terminou. Eu pego aqui ele, peraí. Eu jogo ele aqui para fazer. Então liberei o Henrique a fazer essa atividade aí, ó. Quando ele pegar para fazer, vamos imaginar que é o seguinte, ele vem para cá agora. Peraí. Moveu aqui a fazenda. Então eu bato aqui um olho no cockpit aqui, eu já vejo quem está fazendo a atividade aqui, por exemplo, ó. Certo? Então, e você vai caminhando da esquerda para a direita aqui, ó. Aí aqui eu Isso. tenho a emitir. Ele terminou aqui, a gente tem uma lista aqui chamada emitir. Isso aqui é uma organização própria do escritório nosso. Então aqui é emitir. Quem precisa emitir isso aí? Tá os dois aí responsáveis. Depois, quando eu emitir, eu jogo para cá para o concluído, certo? Estou mostrando rapidinho aí, só para vocês Ô, terem uma Ricardo, ideia. Quem e não conhece. nessa reunião diária, o interessante é você vir do emitir para trás, tá? Porque, teoricamente, o emitir é o que está mais perto de estar concluído, tá? A gente vê, Isso. No o que é caso, que da direita precisa. para a esquerda, né? Isso. A gente pegar nessa reunião, o que é que essa atividade está faltando o quê para concluir essa emissão aqui, entendeu? E a gente ir aqui para trás, tá? Do Eu fiz emitido, uma, no seu caso, para trás, tá? eu fiz uma ginástica aqui só para ficar visual aí, para ter uma ideia bem básica aí do como que é essa dinâmica, mais ou menos, Outra né? coisa fundamental, Ricardo, aí é você limitar, tá? Cada coluninha daquela, você limitar o trabalho em andamento, tá? Que a gente chama, limitar o WIP, que é o trabalho em Uhum. andamento, Work in Progress. Que, digamos, você tem duas pessoas ali trabalhando, você só pode ter no máximo 2 cartões em cada coluna, tá? Uhum. Isso também, isso é para você mudar de uma gestão empurrada, você está mandando a galera fazer, para uma gestão puxada. Ou Puxada. seja, ele vai terminando uma atividade, passou para frente, pega outra, tá? E você consegue, através disso, ver onde é que está seu gargalo, tá? Ver onde é que tá, as tarefas estão ficando mais, tudo, para você tentar resolver. A gente costuma dizer que quando a gente implementa alguns métodos ágeis, ou o Kanban também nas empresas, a gente tira a sujeira debaixo do tapete, tá? Deixa visível para todo mundo. Agora, o Então, pessoal tem como que, tem escrever que aqui? resolver, tá? Aumenta a exposição, né? Exatamente. Aumenta a exposição. Uma coisa também que eu acho muito importante, assim, pelo menos pelo método, vamos falar um pouquinho dessa metodologia do Kanban aí, é que eu não preciso falar do contexto. Por exemplo, eu tenho vários projetos aqui, esses cartões, cada cartão desse é um projeto. Então eu clico lá eu quero perguntar alguma coisa para o Fábio, projetista nosso, por exemplo. Eu não preciso falar para ele qual obra. Fábio, você está lembrado da obra? Imagina que a gente está rodando 10 projetos ao mesmo tempo. Você entra lá no cartão daquela obra, você escreve. Aquele comentário que você escreveu vai gerar um histórico, certo? E ele vai responder esse comentário, o outro vai entrar, mas vai ficar tudo ali já guardado. Eu não preciso, por exemplo, puxar todos os e-mails referidos àquela obra, o que a gente conversou. Eu vou ter que filtrar lá no Outlook, vou ter que filtrar no Gmail, a ferramenta de e-mail que você usa, para poder entender em que pé está, qual o próximo passo. E aqui não, você entra no cartão, você vê qual é o próximo passo. Você vê qual foi a Inclusive, última atividade. você consegue até anexar projetos, tudo no cartão, né? Facilita até essa Sim, comunicação. sim. Teve uma versão nova. É importante você ter um repositório onde está seus documentos tudo organizado, as pastas certinho. Mas você pode botar a última versão lá, o que teve de alteração. É interessante e tá todo mundo vendo, né?
Então, acho que a gente já pode avançar aí, Manuel, para você explicar um pouquinho do framework mesmo. Um dos frameworks que a gente já adiantou aí, que é o Kanban, o que eu escrevi aqui? Scrum. Scrum, que eu A não gente, utilizo Scrum. Eu utilizo o Kanban. Scrum, Scrum a gente utiliza mais para projetos de alta complexidade, tá? Como projeto de software, algo do tipo. E muitas pessoas confundem, né? Às vezes, tô aplicando Kanban ou tô aplicando Scrum aqui na empresa. Não. Scrum, para você aplicar o Scrum em si, você tem que estar utilizando todas as cerimônias, todos os papéis, todos os artefatos do Scrum, tá? E tudo certinho. Se você não está fazendo aquilo, você está adaptando, está utilizando a metodologia própria, utilizando algumas coisas, mas não é Scrum, tá? É isso que eu costumo Sim, dizer para as pessoas que exatamente. o pessoal às vezes bota um quadrozinho a fazer, fazendo feito, e diz, não, estou utilizando Scrum na minha empresa. E não é, tá? Ó, Manuel, eu falo o seguinte, ó, se você aprender, só vou entrar com Kanban. Kanban no seu escritório, se você não sabia o que era, por exemplo, o Pantel está falando aí, qual aplicativo é esse de cartões que você usa? É o Trello. Tem vários, tá? Mas assim, o Tem mais Trello, comum é o tem Trello. Gira, tem Azure, DevOps, tem vários. Depois a gente passar para Ricardo, eu As, posso passar. É sim, a gente Azure. vai mandar para vocês aí a gente, quem quiser dúvida, manda no direct aí. A gente A pode gente até, se explica sobre. quiser, Ricardo, depois fazer um workshop com o pessoal prático mesmo. Aí é hands-on mesmo, mão na massa, e a gente depois pode Aí marcar no caso o futuramente. Instagram não funciona bem. Então no Instagram é mais para a gente Isso, dar um direcionamento prático. exato. Aqui é Falar, mais ó, para a gente falar fundamentos, mas a gente pode marcar um workshop com a galera aí. Viu? a mensagem que eu quero dizer para todo mundo já de antemão é o seguinte: assuma uma postura para você aprender uma metodologia dessa aí. Que seja o Kanban. Porque assim, hoje, Manuel, eu não visualizo como que poderia ser minha vida sem um negócio desse. É como o Marco Túlio, colega meu que eu conversei semana passada. Ele disse, rapaz, eu não vejo como que eu estava administrando aquela turma toda sem ser dessa forma. Eu não vejo. Exato. Então, assim, saiu daqui, terminou essa live aqui, meu amigo. Vai estudar o Kanban, vai procurar saber, vamos procurar fazer um curso disso aí. Vai procurar aplicar, iniciar aplicando, nem que seja pequeno, nem que seja nas suas atividades pessoais, seus projetos pessoais. Você começa a entender, porque você começa a aplicar e entender essa metodologia, que ela vai movendo ali da esquerda para a direita. Então vamos entrar um pouquinho nisso, Manuel. Explicar assim de uma forma resumida para a pessoa entender, se posicionar nessa metodologia. Por exemplo, vamos escolher que a gente colocou aqui para falar sobre os frameworks. O Vou Scrum é uma falar. coisa mais complexa. Você Isso. concorda para a gente falar com o Kanban, Vou por falar exemplo, ou sobre não? o método Kanban. O método Kanban, ele tem alguns princípios, tá? Principalmente, o bom do método Kanban é que você não muda a sua estrutura que você tem hoje, tá? Inclusive, um dos princípios é comece com o que você tem hoje. Ah, eu trabalho desse jeito, aí você vai só transformar isso que você trabalha, deixar Você pode visual. começar a aplicar amanhã no seu escritório. Exatamente, você já começa amanhã. Você pega o seu processo de trabalho, como é que funciona, e você deixa, digamos, a gente vai utilizar o Trello. A gente coloca no Trello lá, a gente mapeia aquela cadeia que eu falei a você de valor, a gente coloca lá no Trello, tá? As etapas, tudo certinho. E sem Que, mexer nada, deixa sem eu falar mexer em já uma coisinha. papéis e nada, tá? Inclusive o Trello, volta a falar, é uma ferramenta. Você pode, o Kanban, ele é feito para você fazer um quadro branco com os post-itzinhos, cada um numa cor, tal, e você vai movendo do mesmo jeito. O Trello é uma simulação de um quadro físico do seu escritório. Perfeitamente. Outro princípio de Kanban é que você torna mudanças evolucionárias, né? Você consegue fazer pequenas mudanças, não é que nem outras metodologias, quando você aplica, você cria uma revolução, né? Que no japonês a gente chama de kaikaku, é revolução. Que você entra com novos papéis, você define, você agora tem outro papel, você tem outra responsabilidade, não. Com o método Kanban, você continua com o papel que você tem hoje, sua responsabilidade que tem hoje, tá? Respeita o papel e a gente também torna essas lideranças em todos os níveis, né? A gente consegue tornar o pessoal tá vendo ali, tá acompanhando, tá todo mundo consegue identificar isso facilmente, tá? E conseguir levantar você se tornar esse papel de liderança. E algumas práticas, tá? Do Kanban que as práticas do Kanban é visualizar o fluxo do trabalho, que é nosso workflow, né? Limitar a quantidade de trabalho em andamento, tá? Essas são as 6 práticas que você tem que utilizar para você dizer que está utilizando o método Kanban, tá? Gerenciar e medir o fluxo, né? O que a gente não consegue
A gente não gerencia o que não se mede, né? A gente tem até uma medição simples, tá? A gente consegue medir nosso lead time. Você tem aquela sua tarefa, né? Quando você começou a fazer, você marca o dia que ela estava ali e o dia quando você entregou, tá? A partir daí você Isso. consegue ter esses gráficos de lead time e consegue medir também sua vazão. Ah, eu consigo entregar tantas atividades por semana e tudo isso a gente tem mais aprofundadas a parte de métricas, mas a gente consegue também. Pra vocês terem ideia, aquele cartãozinho lá do Trello, o Trello, por exemplo, ele comanda isso. Você abriu o cartão, você entrou, moveu ele ali e está começando a contar. Você já marcou a data que você moveu. A partir da próxima data que você mover ele novamente, você vai contar lá. Você demorou 3 dias para mover ele. Então, isso o sistema faz. Nos ajuda nesse sentido, né? Perfeitamente. E lá você consegue limitar, pelo Trello também você consegue limitar, tá? Se você botar depois do nome, se você botar aqueles colchetezinhos e dois dentro, ele vai identificar ali que você só pode botar duas atividades. Quando você bota mais de um, ele fica até vermelho na coluna. É interessante, tá? Também. O Você Trello pode tem colocar a data que você quer entregar aquela atividade, você pode prever também. ali dentro do cartãozinho, né? Isso. E Pode seguir, mano. no título de cada coluna, se você colocar entre colchete o número de atividades que você quer ali, digamos, você bota entre colchete ali dois, ele vai só deixar duas atividades ali em cada coluna, tá? É bem interessante. Já fica visual, ele se tiver o limite, ele fica amarelo, e se passar do limite, ele já fica vermelho a coluna toda, tá? Isso o Trello, né? Tá. Isso, no Trello. Outra prática é você tornar as políticas explícitas, né? Como eu falei, né? Cada etapa daquela você deixar explícito para seu time o que é que tem que fazer, tá? Nem que você pode botar até um dos cartões ser a política ou o checklist daquela coluna, tá? E a pessoa quando chegar ali, ela sabe tudo que ela tem que fazer para passar para a próxima etapa, tudo que ela tem que fazer ali naquela etapa, tá? Outra prática é implementar esse ciclo de feedback, né, a cada 2, 3 semanas também, para a gente buscar essa melhoria. E usar modelos para reconhecer oportunidades de melhoria, tá? Essas são as 6 práticas. Você utilizando isso, você está utilizando o método Kanban em si, tá? E você vai ver que sua produtividade aumenta demais, cara, demais, e Demais. você Bem, consegue ter a sua equipe toda alinhada, tá? eu falo isso mesmo, porque é impressionante. É impressionante. E para quem está fazendo a gestão, você tem uma coisa visual muito rápida. Você abre o quadro, você já tem a percepção de onde de onde está o gargalo do negócio, onde você tem que atuar. Então, Perfeito. promover aquele cartão dali para aqui, para aí, o que está enganchando? Você vai entrar no cartão, vai ver o histórico do cartão. Ah, o colaborador X aqui está devendo essa informação. Então, vamos lá. Você já entra ali, já cobra ele por ali. Então, você tem um cockpit do que está acontecendo no seu escritório instantaneamente. Isso é a percepção que eu tenho E como gestor de escritório, no né? Kanban a gente tem algumas classes de serviço também que a gente chama, tá? Demandas normais, demandas urgentes, demanda de ordem legal. Ah, você tem que entregar um projeto, você está fazendo a fiscalização, tem que entregar projeto até tal data, porque você vai ser fiscalizado. Aí você coloca também aquele prazo. Isso tudo você também alinha no Kanban. E também demandas urgentes. Ou seja, se chegou uma demanda urgente, ela passa na frente do fluxo todo, tá? Tem prioridade no seu fluxo. É interessante também. É bem flexível, né? É bem Isso. flexível. As grandes vantagens que eu elenco é essa. Você tem uma equipe que tem ajuda a equipe ser autogerenciável, porque a própria equipe tem acesso ao quadro, ela está vendo o que está enganchando. Se é outro colaborador, outro colega que está atrapalhando, no sentido, está sendo gargalo, a equipe mesmo pode ajudar. O que é que está faltando para você desenganchar essa atividade? Porque está no visual. Então a equipe passa a ser uma equipe que tem a tendência do autogerenciamento, né? Autogerenciável, como a gente chama, né? A Perfeitamente. transparência, a transparência e o contexto. Porque quando você está rodando vários projetos, você liga para o seu projetista, um exemplo, o seu desenhista. Você é arquiteto, liga para o desenhista, você está fora do escritório. Você liga para o desenhista e fala, é o seguinte, aquela prancha assim, assado, tal, 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 e ele está trabalhando com 5 projetos simultâneos. Está lá, para um, continua outro. E você tem que explicar qual é o projeto, qual é a prancha, qual é a atividade. No Kanban, não, você já está ali. Você vai entrar no cartão e vai comentar dentro daquele cartão. A solicitação que você vai fazer é dentro do cartão. Então, você não precisa explicar o contexto que você está trabalhando. Isso eu estou falando como usuário, tá? Não é como professor,
nem pesquisador, nem especialista como você, Perfeito. mano. A minha visão aqui é de usuário. O tempo todo eu estou jogando para você minha experiência de usuário da metodologia e dessas ferramentas. Outra coisa, até o Marcos perguntou aí, o famoso planejamento de recursos, você verifica quem é o caminho crítico. Isso aqui a gente tem que saber dividir, tá? Uma coisa é uma gestão do escritório, você está fazendo uma gestão de trabalho do conhecimento, né? Como projetos, você está criando projetos, isso é um trabalho de conhecimento, tá? Aí você consegue utilizar metodologias ágeis. E para o planejamento em si de uma obra, você tem que utilizar metodologias tradicionais, tá? Porque você vai utilizar MS Prost ali, você vai definir sua EAP, o que é, suas atividades, você vai quebrar suas atividades, definir os recursos de cada atividade, definir o tempo, aí você vai conseguir ver seu caminho crítico, tá, Marcos? Uma coisa a gestão do escritório, outra coisa é a gestão da obra. A gente tem que saber diferenciar isso também, tá? Sim, sim. Nós estamos falando aqui vamos dizer assim, a carne entrou no escritório, quem vai fatiar, quem vai colocar para assar, quem vai servir, dentro do escritório, até ser entregue. Né? Isso. É uma gestão de atividades mesmo, não é uma gestão de planejamento de recursos de uma obra, por exemplo. Isso. Até porque o escritório é um trabalho de conhecimento, como a gente fala, né? Você não tem tudo pronto ali e cada coisa vai ser diferente. Cada projeto seu é diferente, e não tem projeto um igual ao outro aqui. Mais sempre você tem que trabalhar aqui, ter sua ideia aqui, como você vai fazer. Você não consegue repetir, inclusive, né? É mais difícil. Não tem esses template pronto, né? Principalmente você, né, Ricardo? Não tem os templates para você conseguir várias obras ser a mesma coisa, né? Eu tenho algumas perguntas aqui, viu, Manuel? Matheus, ele trabalha com gestão de projeto também, gerenciamento. Ele perguntou o seguinte: qual a importância do manifesto ágil? Porque ele é considerado um marco, um divisor de águas. Para mim, o manifesto ágil, isso foi para a parte de software mais, né? E o pessoal utilizando no software e viu que podia adaptar muitas coisas, tá? Você vê os princípios do manifesto, você consegue adaptar para várias realidades, tá? Só que o manifesto é antigo, tá? É bem antigo, muitas coisas já mudaram, tá? Você não pode também se apegar também ao manifesto. O importante é você ter na cabeça essa questão, né? Você está pensando sempre no cliente, tá? Você está sempre buscando reduzir o desperdício. É isso que você tem que ter em mente, tá? Não se apega muito a manifesto, não, mas o manifesto que Manuel, ajudou você mudar um pouco esse. Pode falar, Ricardo. o Pedro fez uma pergunta interessante aí, ó. Gostaria de um exemplo de como o autônomo poderia aplicar esses métodos ágeis. Eu, por exemplo, eu sou autônomo, tá? Eu sou consultor, eu tenho aqui um quadro aqui na minha. Eu não posso sair agora porque senão que eu estou ligado aqui na energia. Mas eu posso mandar uma foto depois, eu posso até publicar no meu Instagram, depois vocês entrem, e eu vou mostrar como eu faço esse meu controle pessoal, tá? Isso ajuda até na minha produtividade pessoal como autônomo, tá? Minhas atividades que eu tenho que fazer, inclusive pessoal e profissional. Eu coloco lá o que eu tenho que fazer hoje e eu já começo o dia fazendo aquilo ali. Não vou pegar o WhatsApp, não vou pegar outra coisa. Não, já tenho que fazer aquilo ali. Depois, você fazendo suas prioridades no começo do dia, você já fica mais tranquilo, tá? E você se sente muito mais produtivo. Pedro, eu tenho até, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, eu tenho uma divisão, eu tenho assim, os quadros pessoais e os quadros de equipe. Eu tenho quadros pessoais, quadros de equipe interna e quadros de equipe externa, que são terceiros. Eu tenho essas 3 divisões dentro do Trello. Então, os quadros pessoais, eu estou lá dentro basicamente sozinho. Aí imagine que, aí às vezes o que acontece? Eu estou lá sozinho dentro do meu quadro, mas eu posso também convidar uma pessoa para participar daquele quadro comigo. Entendeu? Perfeito. Mas eu faço essa divisão. Eu tenho os quadros pessoais, onde eu estou sozinho lá dentro, organizando, como o Manuel falou aí, minhas atividades. E eu tenho os quadros de equipe. E eu tenho os quadros de equipe. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aí. Aqui, ó. Quadros pessoais, estudos, trabalho, finanças, processos. Almeida Engenharia, eu tenho documentação, estimativa de peso, marketing, financeiro. Esses são quadros. Então vamos abrir aqui o quadro estudos, por exemplo. Eu coloquei aqui o que é que eu tenho para fazer de estudo. Você está dando para ver aí.
Planos de Tá, estudo, olha aí, ó. Estudos de edição, e eu vou aí com a organização aqui pessoal, ó. Certo? perfeito. Deu para ter uma ideia aí, né? E aqui são os quadros de equipe. Esse aqui é o meio de engenharia, por exemplo, é o que está todo mundo. Dentro de cada quadro desse aqui, às vezes não está toda a equipe. Por exemplo, o financeiro, está só quem é do financeiro. Projetos em andamento, vai para quem está participando da execução do projeto. Softwares e suporte, é o pessoal que ajuda na TI. Qualidade e melhoria, eu tenho aqui, ó. Aí eu tenho as atividades de qualidade, fazendo, a emitir, mesma coisa. Mas a ideia, respondendo ao Pedro aí, dá perfeitamente para você usar. Inclusive, é como você inicia, né? É como você inicia para treinar. Se você não tem equipe, você pode iniciar dessa forma. Não é isso mesmo, Manuel? Perfeitamente. Exatamente. Perfeito. Vamos fazer uma dinâmica rapidinho, Vamos. pessoal. Vamos que a gente está. É... Deve faltar uns 10 minutos só. Ele é Isso. gratuito, viu, Eduardo? Eduardo perguntou aí. Ele é gratuito. É, só, assim, ele tem um limite de 10 quadros, mas 10 quadros já é muita coisa. Isso. Eu uso ele totalmente gratuito, com a equipe, por pessoal. Então, para você começar a pagar ele, eu entendo que é uma necessidade bem específica, uma equipe muito maior, ou você utilizar um recurso enfim, que não está no grátis, que eu nunca vi, nunca senti necessidade de pagar por ele. Eu também, nunca. E olha que Só eu tenho vários, ah, tanto no PMI, né, tanto no PMI que eu uso com a equipe toda, quanto o pessoal também só e respondendo ao equipe. Eduardo. Mas vamos lá, Manuel, pode seguir. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o cronômetro aqui. A gente pensa que a gente consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo, né? E eu vou fazer o seguinte, pegue um papel e caneta, tá? Vocês vão dividir na metade, você faz um risco na metade, tá? Do papel. E quando eu disser já, vocês vão colocar na parte de cima múltiplos de 4 e na parte de baixo consoantes do alfabeto, tá? Vou repetir. Quando eu disser já, eu vou contar 1 minuto aqui. Vocês vão fazer isso. É, Você faz um múltiplo de 4, uma consoante. Um múltiplo de 4 em cima, uma consoante embaixo, tá? Abaixo da linha. Entendeu, Ricardo? Entendi. Um múltiplo de 4 em cima e Isso. uma consoante embaixo. Você riscou um papel na metade, múltiplo de 4 em cima e uma consoante Isso. Quando eu embaixo. disser já, vai ser 1 minuto vocês fazendo isso. Um em cima, um embaixo. Um em cima alternando, tá? Posso Certo. começar? Pode. Bom, eu Bora. já estou com meu papel aqui, né? Vocês se Show de preparem bola. aí. Vamos lá. Múltiplo de 4 em cima e uma consoante embaixo. Isso. E terminar, se chegar no Z, pode começar tudo de novo, tá? Pode. Vamos lá. Tá. Valendo. Múltiplo de 4 em cima, consoante embaixo, tá? Vamos lá. Não é para dar um bug no cérebro aí. Parou. Pronto. Conte aí no Parou. total quanto vocês conseguiram e escreva no chat aí quanto vocês conseguiram no total, tá? A gente vê que a gente vai fazer outro agora. Rapaz, uma vergonha, viu? Eu acho. Eu fui até a letra N de navio. Isso aí, bacana. Deu quanto no total, em cima e embaixo? Podem escrever no chat quanto deu aí. Eu fiz 10 em cima, 10 ou 9 embaixo, ou 11. 11 embaixo. Perfeito. Pronto. Agora Eu fiz 10 fazer em o cima e seguinte. 11 embaixo. Agora vai ser o seguinte. Quando eu disser já, eu vou dar 30 segundos para você fazer sempre múltiplo de 4, tá? Na sequência, múltiplo de 4. Quando eu disser muda, aí você vai fazer só as consoantes embaixo. Beleza? 30 Certo, segundos só múltiplo de 4 e 30 segundos só consoante, tá? Um, certo. dois, três, valendo. Só múltiplo de 4 agora.
Muda. Muda. Só consoante agora. Hum. Parou. Rapaz. E aí? Isso é só Diferença. para vocês verem a importância, né, da multitarefa, como a gente é muito menos produtivo quando a gente tem que estar alternando, tá, de atividades. E tem até uma técnica, Ricardo, que eu esqueci de comentar, uma técnica Pomodoro, que ajuda bastante. Vocês pesquisem depois, técnica Pomodoro, que não vai dar tempo da gente explicar certinho, mas ela é basicamente você tem ciclo, né, de 25 minutos focado naquela atividade, tá? E for o celular tocar tudo, você não para, você continua fazendo o que você está fazendo. E depois dos 25 minutos, você descansa 5 minutos. E aí você depois volta mais 25 minutos e descansa 5. Depois que você completar 4 pomodoros nessa sequência, aí você descansa 15 minutos. Isso eu utilizo para ler, para estudar, para trabalhar. E você vê como é muito, você se torna muito mais produtivo, você focado em cada atividade a cada pomodoro que você está ali, tá? Você vê como as diferenças que o pessoal colocou aí foi bem gritante, né? Quando Não, você você consegue fica, aumentar mais de 50% na sua produtividade. quando você fica mudando o contexto do negócio, muda muito, muda muito. Então uma dica também é usar esse negócio do celular chamado Não Perturbe, viu? Quando você for fazer o Pomodoro aí, sobe esse, não sei como Modo avião, tem o modo avião o também, você modo pode botar no modo avião, avião. coloca o modo avião, trabalha aí esses 25 minutos sem interrupção, porque a interrupção, eu já fiz curso de produtividade, gestão de tempo, a interrupção é o maior vilão da Exato. baixa produtividade. O maior vilão. Tá aprovado aí esse exercício bacana, vou colocar pro pessoal. A interrupção, cara, faz você perder muito, muito foco, né? Bacana, gostei da dinâmica, viu, Manuel? Pessoal, vocês têm alguma pergunta aí? Já estamos perto de finalizar. Pessoal, ó, Bárbara falou. Bárbara tinha feito 17 em cada um. A segunda ela fez 24 e 36, a diferença. As Porque ela dobrou, manteve né? aquele contexto, ela se manteve ali naquele contexto de trabalho. Então você é produtivo dentro daquele contexto, Exato. né? Vamos ver algumas perguntas aqui para a gente poder finalizar. Eu tenho. O Fábio está aí. Wesley, obrigado, Wesley, pela participação. Meu colega Wesley A gente já foi Andrade, da respondendo algumas Tecla. perguntas no É, decorrer, né? é. 15 minutos o Larry colocou para reconectar. Foi o que você comentou, né, Exatamente. Manuel? Exato. Bárbara colocou partiu o modo avião. É isso aí, Bárbara. Mas é verdade, ó, se você aplicar o Pomodoro, essa técnica que o Manuel falou aí, se você fizer em Pomodoros, ó, eu vou me concentrar aqui 25 minutos, sem interrupção nenhuma. E aí depois eu tenho 5 minutos para ver qualquer coisa. Depois eu volto 25 minutos sem interrupção nenhuma. Se chegar no final do dia, você vai perceber o quanto você produziu mais. Muito mais. Né? E de preferência mantendo o foco dentro do contexto daquilo que você está trabalhando, né? Exatamente. Sem alternar o contexto. Aí Pedro colocou aí, viu, Manuel? Amadureça a ideia do workshop. A gente pode Vamos, fazer, vamos conversar. a gente pode fazer uma dinâmica dessa no Zoom, por exemplo, que é bem Isso, pelo Zoom mesmo, a mais gente eficiente, faz. entendeu? E Porque aqui a gente. eu tenho também outro programinha aqui que dá pra gente utilizar, inclusive com post-its, com votação, dá pra fazer várias dinâmicas bacanas, tá, Ricardo? Catarine também colocou, vou cobrar o Caterine, workshop. Catarine bom ter está em você todos, aqui. Tá em nossa todas. colega, ela participa muito de tudo. Falta 2 minutos só, pessoal, então já vou começar a agradecer. Manuel, a gente pode fazer uma dinâmica dessa aí, o pessoal se engajando, porque realmente o Instagram perde um pouco, né? Você vê que eu fiquei mostrando aí Isso, o tablet aqui com o Kanban e tal, a gente não tem muito recurso para mostrar assim, né? Para mostrar como funciona na prática mesmo. A ideia mais é deixar esse recado que, assim, existe uma gestão dentro do meu escritório a partir do momento que eu defini. Minha esposa foi que começou, na verdade, né? Minha esposa ela tem MBA em gestão de projetos e ela tinha um quadro lá no escritório. Aí que eu comecei a transformar o quadro físico do escritório
com os post-its no Trello. Aí eu joguei para o Trello, digitalizei, vamos dizer assim, o quadro, e a partir daí nós começamos a trabalhar tudo no Trello. Perfeito. Eu ainda E aí, sou você adepto mais pode usar no do. seu... Aqui em casa, no quadro. Eu tenho um quadro na parede, eu gosto de estar do pegando os físico, post-its né? mesmo. E o ser humano é muito É. visual, né? E você conseguir estar botando ali, você cria aquela vontade, aumenta a vontade de você estar entregando tudo, você estar pegando e movendo os post-its, é bacana também. Mas para times remotos, não tem melhor você ter um local que está todo mundo vendo aquilo ali. E quando está presencial é bom na parede mesmo. Porque agora vai ser difícil, né? A gente tá trabalhando presencialmente por um bom tempo. 30 segundos. Pessoal, muito obrigado. O recado que a gente queria deixar é para vocês estudarem sobre isso. Não tem como a gente explanar de uma forma muito detalhada aqui. Vamos ver se a gente faz realmente. Quem tiver interesse, lembre de mandar um direct aí para mim ou para o Manuel, para a gente poder fazer um aplicativo, em algum aplicativo que mostre a tela com mais eficiência. Obrigado demais, Manuel, pelo sua disposição, sua explicação. Obrigado, Marcelo. Tá dando aí um parabéns à live. Marcelo Obrigado a Pan, todo mundo que participou. 5 segundos. Um abraço obrigado, para todos. Ricardo. Instagram tá Agradeço. jogando Muito fora. obrigado.